aí, galera, tudo jóia? Aqui quem fala é a Ana Carolina Valentim, professora de História em Formação, graduanda, e no vídeo de hoje nós vamos falar rapidamente sobre o que é a micro e a macrohistória. A microhistória, propriamente dita, foi cunhada, vamos dizer assim, por dois principais historiadores, Carlo Ginzburg, não sei exatamente como se pronuncia, autor desta obra aqui, a principal para o entendimento da microhistória, chamada O Queijo e os Vermes. Acredito que na imagem esteja invertido, mas aqui está o exemplar, certo? E também Giovanni Levi, vou colocar aqui as imagens dos dois autores, né, dos dois pensadores dessa metodologia, vamos dizer assim. E basicamente, a microhistória é uma forma de análise histórica, né, uma espécie de metodologia que vai tentar explicar a macrohistória através da micro. Mas vamos entender exatamente o que é cada uma das duas? Vem comigo. Basicamente, a macrohistória é o campo do saber que vai analisar grandes estruturas e fenômenos de larga escala, né, e de longa duração, ao longo de toda a história, no caso com H maiúsculo, da humanidade. Como, por exemplo, revoluções, grandes civilizações e algo do tipo. Então, vamos utilizar como exemplo o contexto da Revolução Industrial. Este fato é uma macrohistória. Mas para analisar a Revolução Industrial, vamos utilizar, que tal, um contexto mais reduzido, enfocado, pequenos grupos ou indivíduos situados no contexto daquela revolução, para tentar entender e explicar o todo. É basicamente nisso que a microhistória vai se basear. Vai se focar em indivíduos, pequenos grupos ou eventos isolados, buscando compreender, basicamente, as dinâmicas sociais mais amplas, ou seja, o todo, vamos dizer assim, compreender a macrohistória, por meio da observação daquele cotidiano local. Temos a obra de Carlo Ginzburg, O Queijo e os Vermes. Neste livro, basicamente, ele vai narrar o depoimento de Menóquio, que foi um moleiro do período da Idade Moderna, certo? Ali do século XVI, no norte da Itália. Então, basicamente, o que o Carlo Ginzburg faz nesse livro é o seguinte: ele vai se utilizar dos depoimentos, dos conhecimentos e dos dados obtidos através do relato deste trabalhador, deste moleiro da Idade Moderna italiana, para explicar, basicamente, a macro-história daquele contexto. Que macro-história? O período da Idade Moderna. Simplesmente. Acrescentando mais algumas informações, para além de, claro, explicar um pouco sobre como que era a realidade e o contexto daquele período da Europa, sobretudo da Itália, naquele momento da Idade Moderna, ele basicamente, como diz aqui na sinopse, vai nos trazer uma hipótese geral sobre a cultura popular da Europa pré-industrial. No caso, antes do exemplo da Revolução Industrial, que eu dei aqui para dar aquela explicada básica nos conceitos que nós trabalhamos neste vídeo. A utilização desse método ou dessa metodologia no campo do estudo histórico basicamente nos mostra como uma experiência individual pode se tornar uma evidência histórica de um fato histórico ocorrido ao longo da nossa constituição enquanto sociedade, certo? Principalmente quando esse dado consegue ser registrado de alguma forma. Daí nós conseguimos ter um pouco da noção da importância do relato oral para a manutenção desse tipo de registro, para que nós consigamos ter cada vez mais acesso a informações individuais, no caso, de pequenos contextos, seja ali aldeias, indivíduos propriamente, ou mesmo daquela comunidade local. Os relatos de cada uma dessas pessoas podem ser extremamente importantes para que nós entendamos o contexto histórico de determinada região ou de determinado momento realmente. Como, por exemplo, vamos nos utilizar também no livro que nós falamos no vídeo passado, este aqui, Tom Vermelho do Verde. Neste livro, recapitulando o que eu disse no vídeo anterior, ele vai narrar sobre a história da ditadura militar brasileira, sobretudo no contexto individualizado, vamos dizer assim, entre várias aspas, né? Um contexto mais
local, uma observação local, uma análise do que a aldeia do povo Waimiri Atroari sofreu neste período da ditadura, certo? Ou seja, a microhistória deste livro se baseia em quê? Na história que aquele povo daquela aldeia obteve ao vivenciar a realidade e ali o contexto do período ditatorial militar brasileiro, certo? Então é basicamente isso, gente. Eu diria que até é relativamente simples de ser compreendido, e quando você lê obras que de fato trazem essa perspectiva microhistórica, você consegue, assim, absorver com muito mais facilidade o conceito e também até ensinar para outras pessoas. Então, foi isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todos vocês neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo rapidinho para que vocês consigam entender de forma bastante reduzida, resumida, porém fundamental, sobre o conceito da microhistória. E repito, foi criado, vamos dizer assim, por Giovanni Levi e Carlo Ginzburg, tá certo? Novamente agradeço pela atenção de todos vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, comentar alguma coisa, divulgar com seus amigos também historiadores ou interessados na área. E é claro, fazer aí todo tipo de engajamento que vocês puderem para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá certo? Muito obrigada mais uma vez e é isso. Tchau!